Me chamo Rose MacLeod, sou estilista do projeto Tramas Invisíveis, um projeto maravilhoso que me mostrou um mundo que, em parte, me representa. É o mundo o mundo feminino, né, em que partes da sua vida são contadas. E eu vim aqui para relatar um pouquinho dessa ligação com o projeto. A minha trajetória começa com a história da minha avó. Minha avó casou com 15 anos e achando que era a idade máxima para se ter um marido. Embora tenha casado por amor, ela, na época dela, né? Ela nasceu em 1900, então na época dela, casar com 15 anos já era uma idade adulta. E ela me criou, me passou tudo que eu sei. Mesmo morando no mesmo teto com minha mãe, meus irmãos, meus pais, né? Ela tinha mais cuidados comigo, talvez por enxergar pouco, ter dificuldade para enxergar, enfim. Minha avó me ensinou uma coisa: você tem que aprender tudo que puder. Então ela me ensinou tudo sobre costura, o mundo feminino, para que eu também tivesse preparado para ter a mesma vida que ela, ter um marido, ter filhos. Então esse era o objetivo dela. Então com 15 anos ela se desesperou porque eu nem sequer namorava. Então eu fui para a escola de moças muito jovem, bem menina mesmo, uma escola mantida em maioria por alemãs, italianas, e lá a gente aprendia tudo sobre costura, pintura, bordado, cabelo, cuidados com a pele, cozinha, etiqueta. Então você aprendia tudo para ter uma família. Então quando eu perguntei o porquê, porque nem tudo eu gostava, né? Então por que eu tinha que passar por tudo, ela dizia: porque se você não conseguir um marido, no mínimo você não vai passar fome. Então lá pelo menos o que me passaram, que nós éramos educadas para isso. E depois eu descobri que muitas das minhas amigas tiveram traumas por causa de outras coisas que foram colocadas também. Enfim, eu vim aprendendo tudo isso e o bom dessa educação rígida foi que eu aprendi realmente muitas técnicas, aprendi muita coisa para a vida. E só que o lado emocional ficou com uma trava muito grande, porque na minha cabeça eu queria algo mais. Eu via as pessoas viajando, eu tive oportunidades de trabalhos fora, mas não podia, porque uma moça solteira não poderia viajar para ter novas oportunidades, não poderia viajar a trabalho, não poderia nada, tinha que sair de casa para casar. Então as portas foram se fechando e eu fui também me fechando. Então quando eu casei com um amigo do coração, e ele teve uma educação muito rígida também, mas ele mudava isso desde novo, ele percebia que estava errado, que aquela rigidez não deveria ser assim. Então ele conversava muito comigo e dizia: tem que ser diferente, a mulher não é feita para casar, ela é feita para ter conquistas, ela é feita para brilhar, ela não é feita para estar com a barriga no tanque. Essa é uma parte dela, mas a grande parte é o sucesso profissional e você tem tudo isso. Mas eu não conseguia ver, eu só conseguia me ver ali escondida naquele mundo. Então, quando ele me empurrava para a vida, era assim um tormento, porque ele tinha palavras duras, mas essas palavras vinham carregadas de carinho, que era uma forma de me jogar da montanha para que eu pudesse voar sozinha. E era assustador quando ele dizia: eu sou teu maior fã, você tem um talento incrível. E você só quer saber de estar trancafiado entre quatro paredes, tem medo do mundo, tem medo de conversar, tem medo de se expressar. E o teu talento está se perdendo. Mas aquilo tudo, aquela rigidez da educação estava muito forte. Estava tão forte que eu aprendi que os sentimentos eles têm que ser guardados para si, eles não podem ser compartilhados. As tuas dores, as dores da alma, elas têm que ficar ali guardadinhas,
Porque não interessa, as pessoas não se importam. Então eu guardei a tal ponto que qualquer coisa que me incomodasse, eu sempre dizia, tá tudo bem, porque eu aprendi que sim senhor, não senhora, para qualquer pessoa, e que o marido sempre teria razão, enquanto que ele me cobrava. É isso mesmo? Você concorda comigo? Ele sabia que eu estava concordando, porque eu queria concordar com ele, mas ele sabia assim, tem algo mais, talvez ela discorde. Então ele me obrigava a isso. E é a ele que eu devo esse meu empurrão para a vida. Mas todo aquele trauma, ele passou para o físico, porque eu desenvolvi a DTM. Então essa disfunção hoje, para mim, está sendo irreversível. Então o convívio com toda essa rigidez, ele me travou muito. Até o meu trabalho hoje, para divulgar, é um tormento, porque eu sempre acho que tem que guardar tudo, tem que esconder. Eu vi muitas situações com tias minhas. Mesmo eu não concordando com essa rigidez, eu não consegui sair. Então eu vi tias que tinham aquela opressão no casamento, em que o marido não permitia que saísse sozinha, não permitia que tivessem amigos. E vi uma tia tendo que correr atrás de um filho, buscar por muitos anos um filho que foi levado pelo marido. Então eu vi que o casamento não era essa beleza que foi me passado pela minha avó. Então aquilo começou a dar um bug, sabe? Que no meu, eu tinha essa beleza que ela me mostrava. Não com a submissão, mas com a divisão de tudo, de tarefa e de sentimento. Então, esse casamento foi a base para construir um personagem que eu queria ser, que é a nossa filha. E a minha filha hoje é uma mulher independente. É uma bailarina, ela é atleta, ela é arquiteta. E ela se aventura, sabe, no mundo, ela viaja, ela aproveita a vida de uma forma assim, plena. Ela busca conquistas, ela busca conquistar o espaço dela. Então, quando você fala em relacionamento, ela diz assim, ainda estou sem tempo. Por quê? Porque ela tem essa sede de buscar, de se melhorar, de se reinventar. E ela traduz isso tudo que eu desejava ser. Então, uma das minhas tias, um casamento em que ela só tinha permissão para ir para a igreja. E muito linda, parecia uma boneca. E eu vi o olhinho dela, triste, uma mãe maravilhosa. E a família perfeita aos olhos do mundo. Mas quando eu ia lá, via muita rigidez. Não podia gargalhar, não podia sair sozinha, não podia conversar sozinha. Então ela foi, depois que ele a abandonou, anos depois, né? Ela parece assim que descobriu uma nova vida, mas ela já estava muito marcada e a tristeza nunca abandonou. Embora ela construísse outra família, encontrou alguém que foi o parceiro ideal, né? Mas ele não conseguiu tirar essa tristeza do coração dela. Uma outra tia já foi anos buscando o filho, porque o pai levou, e ela rodou por muitos e muitos lugares, mudando constantemente e tendo uma vida de desespero para cuidar de uma criança, a mais velha, e ir atrás desse menino. Ela nunca desistiu até encontrar, e ela encontrou. Foi eu tenho ela como alguém que eu me apoio, sabe? Que me ensinou muito. A visão que ela teve de não desistir daquilo que é dela. Ela foi uma profissional, nossa, muito admirada.
ela, mãe íntegra, cuidou do filho, cuidou do marido, e depois que ela cuidou de todos, que ela disse assim mesmo, eu cumpri o meu papel. E ela faleceu. Então a vida dela foi essa, de cuidado com os outros, no final da vida arrumou um parceiro que pouco tempo depois ela teve que cuidar também. Então a vida de cuidadora. Quando você fala, vem muitas outras, sabe? Muitas outras histórias tristes que você vivenciou, que você viu. A minha mãe trabalhou como costureira, todas as mulheres envolvidas nessa de costura, e ela tinha o sonho de ser enfermeira. Então, depois que nós já estávamos maiores, ela foi estudar. E eu achei lindo. Achei lindo porque ela parece que rejuvenesceu. Eu digo para ela, você, ao invés de envelhecer, você se torna uma menina, porque está cada vez mais jovem. E ela tem uma alegria muito grande. Essa alegria veio quando ela conseguiu ter a profissão que ela tanto desejou. E eu acho lindo também. Ela conseguiu romper aquilo da educação que ela teve, aquela educação rígida. Embora meu pai desse todo o apoio, ela também estava presa nessa rigidez da educação. Educação de que você tem que ter um teto, o marido e os filhos e só. É aquilo. E as pessoas não sabem o que está por trás de uma carreira ou de... Ai, desculpa. Quando você tenta conquistar um espaço, cada pequena vitória, aí você lembra, eu faço parte desse mundo. Eu tenho algum valor. Não é aquele que você diz assim mesmo, você tem uma família que te ama muito, uma família que te apoia e que quer te dar tudo isso. Eu tive essa bênção de ter uma família que não me quer dentro das quatro paredes. Uma família que me empurra, que me lança. Eu tive a sorte de todos na família serem assim. Mas eu acho que eles ainda não entenderam que ainda é muito difícil você voar, sabe? Você dar esse salto. Então, quando a conquista é assim um pouquinho, para os outros que bom. Mas para você, gente, é uma coisa assim incrível quando você consegue um pouquinho só de reconhecimento em algo que você faz. Eu vou dizer assim, eu rompi mais um pouquinho essa barreira que eu acabei construindo, porque na verdade você acaba aceitando quando criança e você vai crescendo, e mesmo que você tente lutar contra aquela opressão lá, da rigidez de uma relação padronizada antigamente, nos moldes antigamente. Então, quando você tem isso, embora o hoje todos te digam que aquilo foi, que passou, que é diferente, mas o estrago já foi feito. Você já foi marcado. Você já tem as dores da alma. Então, cada pequeno detalhe que parece assim banal para os outros, para mim, ele é muito, muito grande. Participar desse projeto, nossa, eu não busquei estar aqui em frente às câmeras. O projeto, a minha realização dele é a construção. É eu mostrar que, para mim mesma, não para os outros, mas para mim mesma, eu sou capaz, sabe? E claro que eu tive inúmeras encomendas, inúmeros clientes, mas o projeto é que está me deixando
viajar por essa construção, me expressar através da arte, sabe? Construir e ao mesmo tempo me reconstruir através dele. Então isso foi libertador. Desculpa as lágrimas.